Imagina só, o jeito que milhões de brasileiros tiram a carteira de motorista pode mudar completamente. Pois é, está em discussão uma proposta bem radical: o fim da obrigatoriedade das autoescolas. E essa é a grande questão que está na mesa, dividindo opiniões por todo o país. É uma mudança que mexe com a vida de muita gente, da cidade grande ao interior. E o que chama a atenção de cara, claro, é o dinheiro. Hoje, para tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, o custo médio passa fácil dos R$3.000. Com a proposta, esse valor poderia despencar para uns R$700. Uma redução de quase 80%. É brutal a diferença. Então, bora entender essa história toda? A gente vai passar pela proposta em si, entender os problemas do sistema atual, ouvir os argumentos do governo e também do setor das autoescolas, dar uma olhada na briga política que está rolando por trás e, no final, pensar sobre o dilema que o Brasil tem pela frente. Bom, para começar, um ponto importante: a proposta não é acabar com as autoescolas. A ideia é que elas deixem de ser obrigatórias. Ou seja, quem quiser se formar por lá pode. Quem não quiser, teria outros caminhos. É sobre liberdade de escolha. Mas afinal, por que mexer nisso agora? A verdade é que o modelo que a gente tem hoje para formar motorista já mostra sinais de desgaste há muito tempo. E são esses problemas que abriram a porta para uma mudança tão grande. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número: 20 milhões. Essa é a estimativa de pessoas que dirigem todos os dias no Brasil sem ter uma carteira de motorista. É um verdadeiro exército de gente dirigindo na informalidade. E olha, talvez a crítica mais pesada venha de onde menos se espera, de dentro do próprio setor. Essa frase é de um presidente de associação de autoescolas. É uma admissão bem honesta de que, muitas vezes, o sistema virou só um jeito de passar na prova, e não de formar motoristas de verdade. E aqui está um dos principais motivos. O custo para tirar a carteira hoje equivale a mais de 2 meses de um salário mínimo projetado para 2025. Para uma parcela enorme da população, é um valor simplesmente impossível de pagar. Vira uma barreira mesmo. Ok, esse é o cenário. Diante disso tudo, qual é a justificativa do governo para propor algo tão drástico? Vamos dar uma olhada nos argumentos deles. Basicamente, o governo defende a ideia como uma questão de modernização e justiça social. A meta é baratear o processo, dar mais liberdade para quem quer tirar a CNH e, de quebra, trazer para a legalidade todos aqueles que já dirigem por necessidade. E esse gráfico aqui mostra na prática um dos argumentos centrais: a desigualdade. Olha só, no sul do país, 66% da população é habilitada. Já no Nordeste, esse número cai para 31%. É menos da metade. O sistema atual claramente não funciona igual para todo mundo. E como seria esse novo caminho, então? A ideia é ser mais simples e flexível. A pessoa se inscreveria online no Detran, estudaria a teoria por conta própria se quisesse, poderia fazer aulas práticas com um instrutor particular e, no fim, o que importaria mesmo seria passar nos exames oficiais, o teórico e o prático. Bom, mas é claro que essa história tem outro lado, e um lado bem forte. Agora, vamos analisar os argumentos de quem é contra a mudança, principalmente as autoescolas e os especialistas em segurança de trânsito. E a primeira preocupação é a mais séria de todas: a segurança. O Brasil já tem números de guerra no trânsito, com cerca de 40 mil mortes por ano. O grande medo de quem é contra a proposta é que, sem a formação estruturada, esse número dispare. E não é só a segurança. Tem também o impacto social e econômico. O setor de autoescolas emprega diretamente cerca de 300 mil pessoas no país inteiro. São empregos que, claro, estariam ameaçados. Essa fala do presidente da Federação Nacional das Autoescolas resume bem o ponto central deles. Para o setor, simplesmente dar o documento, a CNH, não garante que a pessoa saiba dirigir com segurança. E é aqui que a discussão fica bem interessante, porque entra na guerra de interpretações. O governo usa um estudo técnico que diz não haver prova de que as aulas práticas obrigatórias salvam vidas. Já os críticos dizem: calma aí, o estudo não prova que elas funcionam, mas também não prova que são inúteis. Ou seja, os dados são inconclusivos e cada lado puxa para o seu. Pois é, já deu para perceber que o debate vai muito além do trânsito, né? Tem uma batalha de poder e de dinheiro bem grande acontecendo por trás dos panos. E a briga é institucional. O governo quer fazer a mudança por meio de uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que é um caminho mais rápido e direto. Já o Congresso bate o pé, dizendo que uma mudança desse tamanho só pode ser feita por lei federal, que precisa passar por eles. É uma verdadeira queda de braço. E o recado do Congresso foi dado de forma bem clara, sem rodeios.
Essa fala de um deputado mostra que a briga política é intensa. Não é só um debate de ideias, é uma disputa de quem manda. E no fim do dia, muito dessa disputa toda se resume a um número: 9 bilhões de reais. Essa é a economia que os brasileiros poderiam ter por ano. Mas, por outro lado, é o faturamento que a indústria das autoescolas deixaria de ter. É muito dinheiro em jogo. Então, a gente chega numa encruzilhada. É preciso pesar com muito cuidado os custos e os benefícios de cada caminho antes de tomar uma decisão que vai impactar o país inteiro. Vamos resumir o dilema. De um lado, a gente tem um sistema que todo mundo concorda que é caro, burocrático e nem sempre funciona. Do outro, uma proposta bem mais barata e acessível, mas que bota uma pulga atrás da orelha sobre a segurança. E talvez a solução não esteja nem em um nem em outro, mas sim em mais fiscalização e estradas melhores. O fato é que a discussão virou uma briga de poder e dinheiro, e menos sobre o que é melhor para o trânsito. E no final, a pergunta que fica no ar é essa. Essa mudança seria um passo necessário para tornar a CNH acessível para todos ou seria uma aposta muito arriscada com a vida das pessoas? É uma decisão que o Brasil vai ter que tomar.